O S&P abriu, subiu, porém não segurou a alta e despencou na segunda parte do dia. Foi direto para esse ponto de suporte no 6.440. Quer entender o que são esses níveis do Gama e por que que eles funcionam? Segue o vídeo. Pessoal, vamos lá. Estou no gráfico do SPX, o índice do S&P 500, num gráfico de 5 minutos, para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 25. Bom, o mercado já abriu aqui com um gap de baixa, depois da grande alta da sexta-feira, como vocês devem ter acompanhado. Ele abriu aqui próximo desse ponto de equilíbrio aqui do Gama, esse HVL, consolidou aqui, conseguiu fechar o gap de baixa, tá? Aqui no começo do dia, até as 1, e depois despencou, caiu forte até o put suporte aqui, essa é a grande concentração de gama. Para você que chegou agora no canal e não sabe o que são essas concentrações de gama, nada mais é do que pontos de interesse aqui entre o market maker e os investidores. Então o gama acaba puxando o preço para esses grandes pontos de interesse. E aqui no TradingView a gente só consegue ver os níveis representados aqui por essas linhas, certo? Porém, a gente não consegue ver a magnitude ou o tamanho do GEX. Então, para isso, a gente precisa entrar no MentorQ e entender qual que é a maior concentração de gama para aquele dia. Olhando para o QQQ, também gap de baixa, abriu também no ponto de equilíbrio aqui do 0DTE, por volta dos US$ 570, consolidou aqui por volta desse preço, quase que bateu aqui no GEX 5, como vocês podem ver, e disparou, fechou o gap de baixa e chegou no Gamma Wall, outra grande concentração aqui nos 573. Olhando para a NVIDIA, o ativo abriu aqui por volta do 0 a 0, nesse candle vermelho aqui, foi direto para o GEX 5, como vocês podem ver. Chegando lá, o ativo começou a subir. Bateu no GEX 1 e continuou, não parou, e foi parar aqui por volta dos US$ 181, e aí começou a encontrar fraqueza e voltou para essa grande concentração de gama, que é os US$ 180. Por último, olhando para a Tesla, também aqui abriu próximo do 0 a 0, teve uma leve realização na abertura, mas voltou e voltou forte aqui, começou a subir forte. Foi para o GEX 4, encontrou certa resistência ali, depois fez o GEX 4 como suporte e foi em direção à próxima grande concentração de gama aqui no Call Resistance, tá? Que é uma gama wall. Quase que beliscou o preço lá e aí começou a realizar ali no final do dia. Agora eu estou na plataforma do MentorQ, como eu falei, é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados quantitativos. Sem falar que é uma empresa parceira do nosso canal. Coloquei no QQQ para nós olharmos o que os dados estão dizendo que o ativo pode fazer nos próximos dias. Começando pelas pontuações, sazonalidade está no neutro, momento está alto, volatilidade está no neutro também, e a pontuação das opções, no caso do QQQ, está bem baixa. Quer dizer que os investidores, baseado no posicionamento deles nas opções, eles estão acreditando no começo, no caso, de uma pernada de baixa. Por último, a condição do gama continua negativo, no caso do QQQ. No SPX já virou para positivo, no caso do QQQ ainda está negativo. O que isso quer dizer? E para o QQQ, um market maker está a favor do movimento do ativo. Se o ativo começa a subir, o market maker compra junto. Se o ativo começa a cair, o market maker vende junto com o ativo, ampliando os swings, ampliando as movimentações do ativo. Olhando para as próximas expirações, então nós temos a expiração para o dia de hoje, dia 26, grandes concentrações de gama negativa aqui na parte de baixo, que pode acabar puxando o ativo para baixo. Amanhã, grande concentração de gama positiva aqui na parte de cima, essa barra verde aqui, por volta dos US$ 574, que deve servir como uma resistência se o ativo chegar lá. Porém, grande concentração negativa aqui também na parte de baixo,
por volta dos $562. Então, para hoje e amanhã, sem muito driver para o mercado subir ou cair, acredito que o mercado deve ficar consolidado entre hoje e amanhã, até o grande driver da semana, o primeiro, no caso, grande driver, que é o balanço da Nvidia. Então, muita gente está aguardando por esse balanço para realmente se posicionar no mercado. O mercado deve fazer uma grande movimentação após esse balanço. Olhando para o vencimento dessa sexta-feira, que tem a maior concentração de gags aqui, de todas as expirações, então nós temos o grande alvo aqui com 60 milhões de gags, aqui por volta dos $580, tá? Na parte de cima. Então acredito sim que o ativo pode e deve ir buscar esse preço até sexta-feira. Olhando para a volatilidade implícita aqui entre os strikes e as expirações, nós vemos que o QQQ ainda está um pouco estressado aqui no curto prazo, diferente do SPX, que está bem tranquilo, como eu mostrei para vocês no vídeo de ontem. Então, aqui no caso do QQQ, por conta da NVIDIA, que vai divulgar seu balanço, tem um grande peso, se não me engano, é 14 a 15% do QQQ, então pode acabar puxando muito forte o QQQ, né? Provavelmente as pessoas estão preocupadas com esse balanço no curto prazo. Mas mesma coisa foi semana passada. No curto prazo um pouco mais estressado, mas no longo prazo pode ver que o mercado não está tão preocupado assim. Então, pelo menos na semana passada, quem ganhou foi quem estava tranquilo em relação ao Jackson Hole. E nós vimos que o mercado disparou na sexta-feira. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.